Bom, meninos, estamos chegando à nossa última parte aqui sobre ordem social, né? Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, família e índios. Só verificar direitinho se o enquadramento tá legal, tá? Só um segundinho. Bom, parece que tá dando pro gasto. Então, nesse momento a gente vai falar sobre o meio ambiente previsto no artigo 225 da nossa Constituição Federal. Sobre o meio ambiente, nós também temos uma disciplina específica na nossa grade curricular, que é direito ambiental. Então, vocês vão aprofundar um pouco essa parte também lá no direito ambiental. Mas, o direito ambiental, como os demais ramos do direito, também encontra sede constitucional e ele inicia, né, toda a nossa construção, o ordenamento jurídico relacionado ao meio ambiente, ela se inicia aqui a partir do artigo 225 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: o meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Então observe, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Então o meio ambiente não é um bem privado, né? É um bem de uso comum do povo. E é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Gente, o meio ambiente, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é nitidamente um direito de terceira geração. Por quê? Porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não é apenas um direito individual, não é um direito de uma coletividade definível, mas sim de uma coletividade indefinível, inclusive referente às futuras gerações, que têm o direito de gozar de um meio ambiente, assim como nós temos o direito de gozar de um meio ambiente equilibrado, sadio à qualidade de vida. E a tutela cabe ao poder público e a toda a coletividade. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Olha só, o que o poder público tem que fazer? Preservar e restaurar processos ecológicos essenciais. O que são processos ecológicos essenciais? Por exemplo, o processo hídrico é um processo ecológico essencial, né? Aquele sistema hídrico, proteger as nascentes hídricas e todo o processo ecológico essencial. E prover o manejo ecológico das espécies e dos ecossistemas. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades destinadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Gente, material genético é todo material. Todos os bens, todos os seres vivos, seja flora, fauna, de uma maneira geral, eles possuem um patrimônio genético, né? E que deve ser preservado. Porque quando você limita, quando você extingue uma espécie, né, você acaba destruindo por completo o patrimônio genético daquela espécie. E vocês devem já ter estudado, né, os ciclos de alimentação, né? Nós temos uma cadeia alimentar. Quando você retira um animal, ou seja, retira uma planta de uma determinada cadeia alimentar, você desequilibra o ecossistema de uma maneira geral. Isso porque eu estou falando de meio ambiente relacionado ao meio ambiente natural. Mas, gente, nós temos várias espécies de meio ambiente. O trabalho em que a gente exerce nossas funções também é um meio ambiente. Existe um meio ambiente natural, assim como existe um meio ambiente artificial, que é aquele meio ambiente criado pelo ser humano. E esse meio ambiente artificial também deve ser sadio à nossa qualidade de vida, tá certo? Tanto que quando você trabalha em um ambiente insalubre, você tem o direito a receber um adicional, né? Então, o meio ambiente não é só a natureza, né? Não é só o meio ambiente natural. O local onde a gente trabalha, as cidades são meio ambientes artificiais, né? Então, respirar o ar puro nas cidades também é um direito, tá? Então, vamos abrir um pouquinho mais a cabeça acerca do que seja esse meio ambiente que a nossa Constituição tutela. Além disso, cabe ao poder público definir as unidades da federação, espaços territoriais a serem especialmente protegidos. E aí, gente, nós temos uma série de categorias de espaços de proteção pública, né? Nós temos os parques nacionais, nós temos as APAs, áreas de proteção ambiental, nós temos as reservas ecológicas, as reservas extrativistas, né? Então, existe uma série de categorias que vocês vão estudar essas categorias lá em direito ambiental, que são áreas que devem ser preservadas. Algumas admitem atividade econômica, outras não admitem atividade econômica. Áreas
de preservação e áreas de conservação ambiental, certo? Exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Olha só, antes de se realizar qualquer empreendimento que venha a trazer potencial, observe que não é efetiva, mas basta potencial degradação ao meio ambiente, é necessário fazer o estudo de impacto ambiental, EIA, não sei se vocês já ouviram falar, é uma análise de qual é o impacto ambiental daquele empreendimento, né? E você, a partir desse estudo de impacto ambiental é que vai ser expedido ou não a licença para a licença prévia, né? Que é a licença para instalação, licença prévia, depois a licença para instalação e por fim a licença para operação. Então, quem se arvorar por fazer um determinado empreendimento, ele tem que fazer esse estudo de impacto ambiental. Esse estudo de impacto ambiental ele pode ser aprovado ou não, para que o empreendimento se inicie ou não, a construção e tudo, né? Então ele precisa, a partir desse estudo de impacto ambiental, expede-se, se aprovado, expede-se uma licença prévia, né, para a realização do empreendimento, né? Durante todo esse momento, os órgãos de proteção ambiental, eles acompanham a execução da obra, né? Eles analisam o estudo de impacto ambiental, eles acompanham a execução da obra. Depois disso, passado por toda a vistoria, faz-se um processo de licenciamento de instalação, né, acerca do local em que a obra será instalada e tudo, e depois ela tem que seguir toda a padronização para minimizar ao máximo o impacto ambiental, ela tem que tomar todas as providências para minimizar o máximo os impactos ambientais, não sendo possível minimizar os impactos ambientais, a obra não é instalada, não é liberada a execução da obra, tá certo? E por fim, existe a licença de operação. Estando tudo ok, eles possuem então uma licença para operar, para iniciar suas atividades. Então, observe que toda atividade potencialmente causadora de dano ambiental, ela tem que ser precedida, antes de iniciar suas atividades, de um estudo de impacto ambiental, né? Depois de realizar esse estudo de impacto ambiental, faz-se um relatório de impacto ao meio ambiente, que é o RIMA, né? EIA, RIMA. Vocês vão escutar bastante essa expressão quando se falarem lá em Direito Ambiental no 7º semestre, tá bom? Então, é exigido na forma da lei, para a instalação de qualquer obra, atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente, que se faça esse estudo. Também cabe ao poder público controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos ou substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Não qualquer método que venha a causar, qualquer técnica que possa ser aplicada, que possa causar dano à vida das pessoas, tem que se fazer esse estudo aqui. Além disso, é uma obrigação do poder público promover a educação ambiental. O que é essa educação ambiental? Educação ambiental em todos os níveis. É um processo de conscientização, né, ambiental que nós temos que ter em relação ao espaço em que a gente vive. Porque, gente, não existe fora da nossa casa, não existe fora do nosso país. A gente vive em um planeta que é fisicamente limitado. Então, por exemplo, se você joga lixo nos oceanos, se todos os países jogam lixo no oceano, nós temos o lixo do mundo inteiro dentro dos oceanos. E daquilo ali, o lixo não vai desaparecer do nada, aquilo ali vai ficar anos e anos para ser degradado, né? E isso gera um impacto em toda a sociedade, em todo o ecossistema, né? Se vocês forem pensar que um determinado país faz enriquecimento de urânio, em determinado país usa energia nuclear, todas aquelas partículas radioativas, elas estão na atmosfera. Não interessa se ela é na Ucrânia, na Albânia, elas vão para a atmosfera. E as correntes de ar, elas espalham para o mundo inteiro, para o planeta inteiro. Não existe dentro ou fora. Nós estamos dentro do mesmo espaço. O nosso planeta Terra é um espaço limitado. Então não existe nós e os outros. Estamos todos no mesmo barco, pelo menos nesse sentido. Proteger a fauna e a flora, vedada na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldades, né? Acerca desse assunto, por exemplo, submeter animais à crueldade, tem-se cada vez mais proibido as pesquisas
que usem animais em larga escala, tá certo? Quem usa muito animal em larga escala são as indústrias farmacológicas e de beleza. Então, cada vez mais tem se promovido aqueles tipos de empreendimento em que não se use animais em larga escala. Aquela pessoa, aquele que pretender explorar os recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente. Gente, a atividade mineradora é uma atividade altamente degradadora. Por quê? Porque a atividade mineradora, para que se extraia o minério do centro, né, da parte interior do subsolo, muitas vezes se utiliza uma série de produtos químicos, exemplo de mercúrio, né, iodo. Então, quando você lança uma série de produtos químicos no solo para retirada de minério, você acaba contaminando toda uma área e aquela área fica completamente naquela área praticamente você não consegue exercer nenhuma atividade agrícola, por exemplo. Fica impossível habitar aquela área. Fora que quando você tira toda a cobertura vegetal sobre o solo, e aí você tem, por exemplo, muita chuva e muito sol, é muito comum que nessas áreas ocorre o processo de salinização do solo. Então, quando você tem um processo de salinização do solo, você não consegue mais produzir nada, né? Você não consegue, é como se pegasse o solo e jogasse sal grosso em cima. Onde você joga sal grosso, gente, não nasce absolutamente nada. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Observe, gente, que pela primeira vez a gente fala em responsabilidade penal de pessoa jurídica. Então, no que diz respeito à tutela ambiental, as pessoas físicas e jurídicas, elas respondem administrativamente, civilmente e penalmente, tá? Então é possível sim que a pessoa jurídica responda por crime no caso dos crimes ambientais. E nós temos a Lei 9.605 que trata exatamente sobre os crimes ambientais, os quais um dos autores pode ser pessoa jurídica. Aqui vai falar sobre biomas que são formalmente protegidos, que é a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal, Mato Grossense e a Zona Costeira. São áreas de patrimônio nacional, tá certo? São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. As usinas que operam com reator nuclear, então toda vez que falar em atividade nuclear, gente, toda vez que falar atividade nuclear, sempre vai ser a União que vai tratar sobre o assunto. E no caso de a gente ter necessidade de uma usina nuclear para geração de energia, é necessário que haja uma lei, observe, uma lei para dizer onde é que essa usina nuclear será instalada, tá certo? Então é necessário uma lei federal, né, para dizer onde essas usinas poderão ser instaladas, e sem essa lei elas não podem ser instaladas, né? Olha só, esse parágrafo 7º, observe que ele foi incluído por uma emenda constitucional de 2017. Essa emenda constitucional é conhecida como PEC da vaquejada. Acreditem, fizeram uma emenda constitucional para tutelar, para incluir a vaquejada e para liberar a vaquejada, tá certo? Aquela festa lá de Barretos, etc. Então, eles fizeram essa PEC para liberar a realização das vaquejadas. Olha o que diz esse parágrafo. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º, que é aquele que fala sobre crueldade de animais, deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. Então dizem que vaquejada é manifestação cultural. Se aqui nós tivéssemos tourada, também era manifestação cultural, tá? Registradas como bem de natureza imaterial integrante ao patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Eles dizem então que naquela vaquejada, os animais eles são bem tratados, não sei o que e tal. Mesmo que você lace o animal, né, com a corda, puxa o animal pelo rabo, derruba o animal pelo rabo, aquilo ali para eles é uma manifestação cultural. E aí eles fizeram essa emenda constitucional porque estavam querendo proibir a realização das vaquejadas. Com isso a gente termina essa parte geral aqui do meio ambiente. Vamos falar sobre um outro assunto que é tratado dentro da ordem social, que é o direito da família, né, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso.
Foi uma redação dada pela Emenda Constitucional de 2010. Né? A família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. O casamento civil, ele é gratuito, né? Ele é de celebração gratuita. Existe a possibilidade de casamento religioso com efeito civil, nos termos da lei, tá certo? Então, assim, você faz o casamento religioso, faz o casamento civil, mas é possível o casamento religioso com efeito civil. Basta que lá na hora do seu casamento você leve também o juiz de paz, leve também o documento, o livro, para o registro civil do documento. Quem realiza o culto é o padre, é o sacerdote, o pastor, o que quer que seja, e aí o juiz de paz ele leva lá o livro e ele só pede que você diga, né, em voz alta um textozinho que o nosso código traz, que é obrigatório, tá? Porque o casamento é um contrato solene, ele tem forma prescrita em lei, né? E depois você diz isso, assina lá o livro, você faz a cerimônia religiosa e faz a assinatura do livro para constar no registro civil, tá? Então é possível casamento religioso com os efeitos civis. Além disso, gente, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Observe que a Constituição ela fala união de homem e mulher. Todavia, gente, o STF já reconhece a união de pessoas do mesmo sexo como união familiar, tá certo? O STF entendeu que fez uma interpretação sistemática da nossa Constituição Federal e a nossa Constituição já no preâmbulo, embora o preâmbulo não seja norma constitucional, ela diz que, mas porém no artigo 1º nós temos que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, criar uma sociedade livre, justa e igualitária, sem preconceitos, e nesse sentido, como é uma finalidade da nossa república, constituir uma sociedade livre, justa e igualitária, sem preconceitos de qualquer espécie, o STF, então, ele fazendo essa interpretação sistemática da nossa Constituição, acabou reconhecendo que a união entre pessoas do mesmo sexo também deve ser considerada como unidade familiar. O que eles levaram em consideração não é o sexo da pessoa, mas tão somente o ânimos de formar uma família, a vontade de formar uma família, né? E aí o conceito de família deve ser interpretado da maneira mais ampla possível, tá? Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais com seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Meninas, acreditem, quando eu fiz a minha faculdade, eu estudava pátrio poder, pátrio poder, pátrio poder. Se vocês interpretarem, pátrio poder significa poder do pai, né? E o Código 16 ficou em vigor até 2002, né? Vários momentos ele falava sobre pátrio poder e ele teve que reformular tudo, porque a partir de 1988, como homens iguais e mulheres são iguais em direitos e obrigações, inclusive no que diz respeito ao casamento, não se fala mais pátrio poder, e sim poder familiar, de forma que homens e mulheres eles têm os mesmos direitos e obrigações dentro da sociedade conjugal. O casamento civil, ele pode ser dissolvido pelo divórcio. Gente, antigamente tinha umas figuras assim, desquite, separação de corpos, né? Hoje em dia, com a facilidade, houve alteração na nossa lei e hoje em dia ninguém faz mais desquite, separação de corpos, nada disso. Faz logo de imediato o divórcio, que é um dos meios pelos quais se dissolve o vínculo conjugal. A nossa Constituição também, ela prevê que é livre o planejamento familiar, né? O que significa esse planejamento familiar? Liberdade de planejamento familiar. A família vai ter, o casal vai ter quantos filhos ele quiser, né? Não é como alguns países em que o número de filhos ele é limitado pelo Estado, tá certo? Então é livre o planejamento familiar, né? Competindo, né? De livre decisão do casal. E cabe, claro, ao casal ele tem as obrigações no que diz respeito à educação, etc. E a manutenção dos filhos. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. Então, observe que hoje o Estado ele entende a família como num contexto amplo e que o Estado tem a obrigação de tutelar a todos os indivíduos dentro de uma sociedade conjugal e deve criar os mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações, né? E aí a gente tem que reportar, claro, a Lei Maria da Penha, a gente tem que reportar o Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
a lei da palmada, etc. Então, assim, os castigos físicos em relação dos pais, em relação aos filhos, podem acontecer? Podem, mas porém de uma forma moderada, de uma forma educacional, tá bom? A agressão física que ela deve ser de toda forma coibida, né? Seja do marido da mulher em relação à mulher, seja da mulher em relação ao marido, seja dos pais em relação aos filhos, assim como dos filhos em relação aos pais. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda e qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, observe que é um dever de toda a coletividade, né, dos pais e da sociedade, garantir tudo isso a crianças, jovens e adolescentes, né, e garantir principalmente a convivência na comunidade, a convivência familiar. Eu deixei grifada essa parte de convivência familiar, por quê? É possível retirar a criança da convivência familiar? Se isso for melhor para ela, tá certo? É possível um processo de destituição do poder familiar. Agora, isso deve ser exceção, né? A criança, ela vai ser destituída, vai ser retirada daquele meio familiar, como uma exceção absoluta, quando ela é vítima de maus tratos, de crueldade, de violência física, de violência sexual, e ela vai ser posta em família substituta, né? Deve se colocar para que ela seja posta em família substituta. Mas, gente, o processo de colocação de uma criança em uma família substituta, conforme eu disse, deve ser extremamente excepcional quando se torna absolutamente inviável e impossível a convivência da criança junto à sua própria família. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante de políticas específicas e obedecendo a alguns preceitos. A aplicação dos recursos destinados à saúde, na assistência materno-infantil, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como a integração social dessas pessoas. A lei promoverá disporá sobre normas de construção dos... Aí agora a Constituição, aqui nesse ponto, ela fala um pouco sobre, no parágrafo 1º, né, no parágrafo 1º do artigo 227, ele vai falar, incisos 1 e 2, ele vai falar um pouco sobre a questão da criança e do adolescente portador de alguma deficiência, né, e vai determinar que sejam criadas políticas públicas para atender essas crianças, esses jovens e adolescentes, assim como vai determinar que o Estado ele deve criar condições físicas para que essas pessoas, principalmente para que essas pessoas possam se locomover, obrigando a reestruturação de edifícios, de logradouros. Logradouros é rua, tá, gente? Quem não souber, edifícios, logradouros, para que as pessoas tenham livre acesso, né? Inclusive nós temos agora o Estatuto do Deficiente, se não me engano é esse o nome. Eu acredito que não seja bem esse o nome não, mas nós temos uma lei que fala exatamente sobre a necessidade de adequação dos espaços públicos e dos espaços urbanos para pessoas com deficiência, alguma espécie de deficiência física, tá? O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Aí agora que nós vamos falar sobre o parágrafo 3º, vai falar sobre trabalho. E vamos lembrar. No Brasil, é proibido o trabalho, qualquer trabalho, para o menor de 12 anos, né? Para o menor de 12 anos. Menor de 12 anos não pode trabalhar porque é trabalho infantil. Entre 12 e 14 anos pode trabalhar? Pode, na condição de aprendiz. E tão somente na condição de aprendiz. Entre 14 e 16 anos pode trabalhar? Pode trabalhar sim, tá certo? Pode trabalhar sim. Agora, entre 14 e 16 não, entre 14 e 18 anos pode trabalhar sim. Só que entre os maiores de 14 e os menores de 18 anos, eles não podem ter trabalhos noturnos nem insalubres, tá certo? Não pode ser submetido a trabalho noturno ou insalubre. E acima dos 18 anos já é maior, pode exercer qualquer atividade laboral, né? Então, menores de 12 anos não pode trabalhar. Entre 12 e 14 anos pode exercer a função de aprendiz,
tá certo? Entre 14 e 18 anos não pode trabalhar à noite, né? Nem em lugares insalubres, e acima de 14 anos, de 18 anos, pode trabalhar em qualquer lugar. Qualquer que seja deles, tem os direitos previdenciários garantidos, né? Aquele jovem, adolescente que estiver trabalhando durante esse seu período, né, de adolescência, ele tem o direito à escola num horário compatível ao que ele necessita. Se ele trabalhar de dia, tem que ter a escola à noite para que ele possa frequentar, né? Acerca agora dos jovens que pratiquem os incisos 4, 5, 6 e 7, vão falar sobre os jovens em situação de risco, particularmente situação de abandono ou jovens que são jovens infratores. Gente, vocês têm também uma outra disciplina chamada Estatuto da Criança e do Adolescente do 10º semestre. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata sobre os jovens em situação de todos os jovens de uma maneira geral, tá certo? Mas ele vem dar um tratamento especial aos jovens em situação de vulnerabilidade social, assim como o jovem, criança e jovem que pratique algum ato infracional. Criança e adolescente, eles não praticam crime, eles são ditos como praticantes de ato infracional. E o processo de penalização dessas crianças e desses jovens, eles não recebem pena, eles recebem uma medida socioeducativa. Por quê? Porque se entende que o jovem, que a criança e o adolescente, eles são pessoas em idade de formação, elas ainda estão em formação, elas ainda não têm a possibilidade, a capacidade absoluta de entender a atividade lesiva, a prática da sua conduta, principalmente no que diz respeito à prática de crimes. Ela ainda não tem a total consciência dos seus atos. Então, elas são submetidas a um procedimento diferenciado que venha a buscar fazer com que esse jovem, que essa criança, ela consiga entender mais o que realizou, a conduta infracional que realizou, e para que ela possa principalmente ser reeducada para voltar à sociedade. Então é essa a ideia do ECA. Tanto que a gente não aplica a pena, não diz que um jovem adolescente, uma criança adolescente praticou um crime que vai ser apenado. Não é assim. A criança, o jovem adolescente, na condição de pessoa ainda em formação, ela pratica um ato infracional e ela é submetida a uma medida socioeducativa. E essas medidas têm que ser breves, têm que ser na exata necessidade, tá certo? Não pode ser estendidas. Então existe todo um princípio que é aplicado no caso de infração praticada por crianças e adolescentes que praticarem atos infracionais. Além disso, gente, vamos falar aqui também que existe, isso é o que está, por exemplo, aqui no inciso 4º e no inciso 5, né? A criança ou adolescente, obrigatoriamente, ela tem que ser defendida por uma defesa técnica, etc. Além disso, existe a necessidade de atendimento especial àquelas crianças em estado de vulnerabilidade, né? Aquelas crianças que precisam de acolhimento, aquelas crianças que são órfãs, aquelas crianças que foram abandonadas. Então o poder público tem que investir em casas de acolhimento dessas crianças, assim como essas crianças, uma série de crianças e adolescentes, elas têm um tratamento especial em caso de crianças e adolescentes que sejam dependentes de entorpecentes ou drogas afins. Então a criança ela tem todo um tratamento especial a partir da Constituição de 1988 e depois, principalmente, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. A adoção, gente, é ato excepcional, tá? Que a gente está vendo aqui, a adoção é ato excepcional. Deve-se sempre pugnar para que a criança cresça no convívio da sua família, mas sendo necessária a adoção, pode ser feita. E tem-se preferência pela adoção de pais brasileiros, por casais brasileiros, tá? Excepcionalmente por casais estrangeiros. As crianças, os filhos havidos dentro da relação conjugal ou fora da relação conjugal, assim como as crianças adotadas, elas possuem os mesmos direitos.
né, os meus direitos, inclusive direitos sucessórios. E a lei proíbe a Constituição proíbe que o legislador, o administrador, adote qualquer medida que venha a discriminar os filhos, seja do casal, seja algum filho fora da relação conjugal, ou seja algum filho adotado. É absolutamente proibido pela Constituição a criação de critérios diferenciados, de direitos diferenciados entre os filhos. A lei estabelecerá o Estatuto da Juventude, né? O Plano Nacional da Juventude de duração decenal, visando as articulações de políticas públicas para os jovens, né? Aqui na nossa Constituição, o artigo 228 da nossa Constituição traz muito claramente que são inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos a normas de legislação especial. Então, quando se fala em reduzir a maioridade penal, eles estão falando em reduzir esse artigo 228 da nossa Constituição Federal, que eu acho que não vai resolver nada, tá? Eu acho que não resolve. O problema nosso é a gente tenta tratar, através do direito penal, o que a gente não trata com a educação, né? Os pais não têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Aí, a partir de agora, a gente vai falar sobre os idosos, né? Falando um pouco sobre os idosos, a família, a sociedade e o Estado, eles têm o dever de amparar as pessoas idosas, né? Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares, então também a retirada dos idosos de dentro da sua casa deve ser medida excepcional. E aqui foi incluído esse parágrafo 2º, os maiores de 65 anos têm garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Coletivos urbanos tanto estaduais, tanto municipais quanto interestaduais. Os idosos com maiores de 65 anos, ele tem essa gratuidade nos transportes. Índio, para a gente encerrar o nosso estudo da ordem social. Falar um pouco sobre os índios. Previsto no artigo 231 da nossa Constituição Federal, né? O nosso Estado, o nosso país, ele reconhece aos índios o direito à sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, observe que nós reconhecemos ao índio o seu direito em relação à sua organização social, à sua língua, à sua crença religiosa, etc. Tá? Quais são essas terras que pertencem aos índios? Aquelas que eles habitualmente habitam, né? A que habitualmente eles ocupam, e aquela área, gente, em que ele exerce suas atividades, né? Aquela que é entendida como necessária ao seu bem-estar. A relação que o índio tem para com a terra não é uma relação de posse. E observe que a Constituição, ela trouxe o seguinte, que o índio ele não tem propriedade sobre a terra, até porque o índio ele entende que ele não tem a propriedade sobre a terra. Ele não entende a terra como algo dele, né, como um bem a ser comercializado. Ele entende a terra como algo que a terra lhe presta um favor. Em regra, gente, é essa a relação que o índio tem para com a terra. É uma relação de reciprocidade, tá certo? E o índio, ele não pensa na terra como eu preciso de X espaço de terra. A relação dele com a natureza, em regra, ele precisa de um espaço muito maior para viver numa relação de bem-estar. Porque dificilmente o índio realiza atividade agrícola. Em regra, né, até então, eram atividades extrativistas, né? Ele não usa a terra para fins capitalistas. E observe que cabe à União tratar sobre os assuntos relacionados aos indígenas, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes uso fruto exclusivo das riquezas do solo, rios e dos lagos nela existentes. Então, observe que a Constituição não fala em propriedade, fala em posse permanente e usufruto dos bens ali disponíveis. Caso haja
dentro de uma terra indígena, algum recurso hídrico, né, que tenha potencial energético, ou seja, recurso hídrico onde possa ser instalada uma usina hidrelétrica, né, ou local onde haja riqueza mineral nessas terras indígenas, é necessário que haja uma autorização do Congresso Nacional para que essas riquezas elas sejam exploradas. E deve-se garantir aos indígenas, né, uma participação dos resultados. As terras de que trata esse artigo são